Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E no vídeo de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, chegamos no parágrafo 2º do artigo 13, que vai tratar da relevância da omissão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá ler o artigo para ver o que ele diz. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção e ficar atento é o termo omissão. Ele começa falando de omissão. A omissão é penalmente relevante. Por quê? Nós temos condutas comissivas, que nada mais são do que condutas onde a pessoa ou agente faz alguma coisa, ele pratica um ato, e nós temos condutas omissivas, que são condutas que a pessoa, na verdade, não faz nada, ela deixa de agir. Esse parágrafo, ele só nos interessa, lógico, a conduta omissiva, certo? Conduta comissiva, não. Então, dentro das condutas omissivas, nós teremos as condutas omissivas próprias e as condutas omissivas impróprias, também chamadas de comissivas por omissão. E aí que às vezes pode causar alguma confusão aqui. Comissivas por omissão não tem nada a ver com condutas comissivas, beleza? Então, tá aqui. Aqui também as omissivas impróprias, elas também às vezes são chamadas de qualificadas, enfim, tem várias denominações. Mas as mais usuais são essas, omissivas impróprias e comissivas por omissão. O parágrafo 2º aqui, onde a gente vai tratar hoje, só nos interessa essas condutas omissivas impróprias. Porque as condutas omissivas próprias são aquelas em que o próprio tipo penal, ele traz aquela palavrinha mágica chamada deixar de fazer alguma coisa. Nós temos o exemplo do artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Nós temos o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos o crime de abandono intelectual e abandono material. Nós temos o crime de prevaricação. Nós temos o crime de omissão na notificação de doença. Enfim, nós temos variados crimes aí, que lá no tipo vai estar previsto deixar de fazer alguma coisa. Então, não vai nos interessar. O que nos interessará hoje é condutas omissivas impróprias. E o que são essas condutas omissivas impróprias? O agente ele vai responder por um artigo X, que por ele ter se omitido, houve aquele resultado ali. Então, o agente se omitiu, ocorreu um crime de homicídio, ele vai responder por homicídio. O agente se omitiu, houve um crime de lesão corporal, o agente vai responder por lesão corporal. Houve uma omissão e houve um incêndio, o agente vai responder pelo incêndio. Então vamos lá. Fazendo uma pequena diferenciação aqui entre crimes omissivos próprios e impróprios. Omissivo. Próprios, omissivos, próprios e impróprios. Qual que é a diferença aqui importante, que é bom você anotar essa tabelinha aí para nunca errar? Omissivos próprios, ele descreve uma omissão. Os impróprios, ele descreve uma ação. Os próprios não admitem tentativa. Os impróprios admitem tentativa. Os próprios apenas
crimes dolosos. Os impróprios podem ser dolosos ou culposos. Beleza? Anota essa tabelinha aí que é importante. Continuando na leitura do artigo lá, ele vai falar assim: a omissão é penalmente relevante. Já falei, penalmente relevante, então você está tratando de condutas omissivas impróprias. E continuando, quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Essas duas palavrinhas são importantíssimas. Devia e podia agir para evitar o resultado. Podia agir. O que é esse podia de poder aqui? É uma possibilidade real de agir. Possibilidade física. Então, se você não tem uma possibilidade real de agir, você não será responsabilizado. Estoura uma barragem, está alagando uma cidade, levando, arrastando casa e arrastando um monte de gente. Tem um bombeiro ali olhando. Ele não vai pular na água para salvar o povo, porque senão ele vai morrer junto. Então, ele não será responsabilizado. Agora, se ele podia, devia agir e se omite, aí é diferente. Então, você tem que conjugar o poder de agir com o dever de agir, o devia. E quem devia agir? Aí é o que a gente vai analisar nas alíneas A, B e C do parágrafo. Ok? Então, beleza. Então, você tem que conjugar lá, devia e podia. Quem devia agir? A linha A vai trazer o dever legal de agir. É aquela pessoa que, por lei, ela tem dever de agir. Qual o exemplo melhor aí para a gente visualizar? Artigo 1634 do Código Civil, que é a figura do dever de agir dos pais. Certo? A linha B, ela vai trazer a figura da não legal. Ah, como assim não legal? Não está na lei, mas está onde? Depende. Pode ser verbal, pode ser contratual. Nessa linha B, a pessoa ela se responsabiliza para evitar o resultado. Então, pode ser um guia turístico, pode ser um monitor de rapel, pode ser uma babá, pode ser um amigo que se responsabiliza para olhar o seu filho enquanto você vai tomar um banho de mar. E aí, se ele fica lá no celular lá, viajando, recebendo nudes, viajando, aí o moleque sai correndo, entra no mar e se afoga, esse teu amigo poderá ser responsabilizado por homicídio, certo? E não por omissão, por homicídio. E por fim, nós temos a linha C, que vai tratar da pessoa que, com conduta anterior, criou o risco do resultado. O exemplo clássico, vou botar aqui, conduta anterior criou o risco do resultado. O exemplo clássico desse caso aqui é do nadador experiente que chama um amigo dele inexperiente para fazer uma travessia oceânica lá. Aí no meio do caminho, um amigo lá inexperiente meio que tá cansado, passou mal, começa a se afogar e o nadador experiente não tá nem aí. Ah, que se dane. E vai nadando, atravessa e o amigo dele morre. Então ele será responsabilizado pelo homicídio desse rapaz aí. Aí, se é homicídio doloso ou culposo, aí a gente vai verificar depois. É interessante também deixar anotado que no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 43, vai trazer a figura da omissão nos casos dos crimes hediondos e equiparados. Então ele fala lá, vai responder quem fizer tal coisa, e podendo evitar se omitir ou se omitirem. Então é previsto também esse caso de omissão lá na Constituição. Então com isso nós terminamos esse parágrafo e se ficou alguma dúvida, por favor, mande aí na descrição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Beleza? Só clicar aí que já vai lá diretão. Forte abraço e até a próxima.